Guilherme, quais são as 3 melhores companhias aéreas para vender passagens para lucrar? Essa é a pergunta de destaque de hoje aqui, hein? Essa é a melhor pergunta da semana lá que me enviaram no Instagram. Temos outras 5 perguntas aqui para complementar esse quadro Help do Guilherme. Caso você não conheça esse quadro aqui, é o quadro que eu faço aqui toda semana aqui no YouTube, que eu faço a caixinha de perguntas lá no meu Instagram, que o link está aqui abaixo para você me seguir lá. E aí eu trago as melhores aqui para responder no YouTube com mais profundidade. E como você viu, quais são as 3 melhores companhias aéreas para lucrar é a pergunta de destaque, tá? Caso você não me conheça, eu sou o Guilherme aqui do Máquina de Milhas. Nesse canal aqui eu falo muito sobre geração de renda aí a partir das milhas, a partir da venda de passagens aéreas também, tá? Então caso você não for inscrito ainda, que eu acredito que você já é, né? O que você está fazendo da sua vida se você não é, né? Mas se inscreve aqui para você não perder esse tipo de conteúdo, beleza? E que a gente posta aqui diariamente no YouTube, beleza? Então olha só, o prato principal da noite a gente não come logo de primeira. Vamos aqui para uma outra pergunta aqui que ela serve até de introdução para essa outra aqui das 3 melhores companhias, tá bom? E aí eu vou justificar tudo aqui para vocês vão ver que a ordem vai ficar bacana. Guilherme, o que é vender passagens? Essa é uma pergunta muito boa porque ela parece intuitiva, mas a maior parte das pessoas não sabe muito bem a resposta ou explicar isso daqui, porque acham que é a mesma coisa do que vender milhas, tá? Então vamos lá, olha só. Existem 2 maneiras principais de você gerar renda através das milhas aéreas, tá? Uma delas é você adquirir habilidades, né? Conhecimento para você produzir milhas a baixo custo. Isso existem dezenas de estratégias para isso, tá? Que eu ensino lá na Máquina de Milhas, e aí você vai vender de maneira automatizada para plataformas, né, por um preço maior do que esse que você produziu, e aí automaticamente você vai fazer essa venda, tá? Isso tudo, você com 20, 30 minutos ao longo da sua semana, você consegue gerar essa renda com a venda de milhas, tá? Essa é a venda de milhas. A venda de passagens, inclusive, uma das questões que eu acho bem curioso, que a maior parte das pessoas que não conseguem ter resultado com venda de passagens é justamente por elas acharem que o conhecimento de venda de milhas é suficiente para que elas vendam passagens. E aí elas acabam quebrando um pouco a cara. Por quê? Vender passagens é uma coisa diferente do que vender milhas. Vender passagens, você vai vender diretamente para o consumidor final. E aí, para você fazer isso daqui, você tem que ficar bom em outras habilidades aqui. Dentro do Máquina de Passagens, a gente ensina a metodologia 4POP, que é a metodologia mais poderosa que existe para você vender passagens aéreas. O 4POP são os 4 pilares de ouro na venda de passagens. Você dominando o 4POP, você vai conseguir vender passagens, inclusive da pergunta de ouro aqui da noite, das 3 melhores companhias. Você será capaz, por exemplo, de identificar a melhor companhia para um continente, por exemplo, tá? Que eu até tenho um vídeo falando sobre isso daqui. E aí o que acontece? O primeiro pilar é justamente você saber fazer uma boa pesquisa, você conhecer as rotas e alianças das companhias. Sabendo isso, a sua passagem produzida a baixo custo está garantida. O segundo ponto é justamente você saber fazer um marketing, divulgação e captação de clientes. Ora, você não vai vender para Max Milhas nem para Hot Milhas, você vai vender para o consumidor final. Então, você sabendo a questão de passagens e agora divulgando, você vai ter clientes. O que você faz com esses clientes? Você só lucra? Não! Vender passagens não é apenas vender passagens. Vender passagens é um conjunto de ações que culminam com a venda de passagens. Mas se você não fizer esse ponto aqui, que é o terceiro pilar do 4POP, do Máquina de Passagens, você não consegue ir evoluindo, que é o seguinte: você vai fazer um excelente atendimento ao cliente, com um pós-venda muito bom e com a consequente fidelização. O pós-venda é uma preocupação com o cliente. No momento, meus amigos, que o cliente perceber que você se preocupa realmente com a viagem dele, nunca mais vai comprar com outra pessoa, tá? E a fidelização você pode dar bônus, você pode dar, por exemplo, uma sala VIP, às vezes um seguro viagem de bônus, um presente, um mimo, qualquer coisa, e aí ajuda no processo de fidelização, tá? E o último ponto é a gestão. Então você percebe que vender passagens são essas habilidades, vender milhas são essas outras aqui, tá? Conseguiu essas habilidades aqui, você vai começar a vender passagens aos poucos e vai evoluindo bastante, tá? Para você aprender tudo isso daqui, eu recomendo que você conheça o Máquina de Passagens, ele não fica aberto sempre, tá? Mas se você está assistindo isso em fevereiro, nos dias 9 e 10 de março eu vou fazer um evento muito legal ensinando tudo isso daqui que eu falei aqui da metodologia 4POP na prática, para você aprender de verdade como que funciona todo esse procedimento de você lucrar com a venda de passagens aéreas, beleza? O link está aqui na descrição para você conhecer, tá? E aí, ó, por que eu fiz eu peguei essa outra pergunta primeiro, apesar da outra ser estrela? Porque agora, contextualizando isso daqui, a gente consegue facilmente falar aqui quais são as 3 melhores companhias aéreas para você lucrar, tá? Olha só que interessante, se você dominando a
o primeiro pilar de ouro ali da metodologia do Máquina de Passagens, que é o pilar de pesquisas, alianças e rotas, você apontou para algum lugar do globo, aqui ó, apontou para algum lugar do globo, você será capaz de saber muito bem quais são as companhias que executam aquele voo pelo menor preço possível, tá? Então, por exemplo, quais são as 3 melhores? Olha só, eu gosto, vamos aqui, não é uma ordem, tá, de colocar uma na frente da outra, mas aqui, por exemplo, eu gosto muito da United, por quê? Porque a United, ela tem preços espetaculares ali dentro da Aliança Star Alliance, para você vender passagens ali para a América do Norte como um todo, e especialmente ali para os Estados Unidos, porque tem muitas cidades boas de você vender ali pela United, tá bom? E esse preço ele é tabelado, ele custa 70 mil milhas ali a ida e a volta, tá? Então é extremamente lucrativo. Geralmente você consegue produzir uma passagem dessa daqui da United por aproximadamente aí uns 1.500 a 1.800 reais, vai depender da sua produção de milhas, e sendo que essa mesma passagem ela custa mais ou menos 4.000, 4.500 a depender da época, tá? Então você tem um potencial de lucro muito grande, beleza? Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a venda de passagens na United, você pode ver depois. Uma outra companhia que essa é espetacular também, porque, e só um outro detalhe, tá? A United você também consegue atingir outros continentes, mas sem dúvida nenhuma a América do Norte é o grande destaque, tá? A Qatar, que é a segunda companhia que eu ia falar aqui, ela tem questões espetaculares de venda. Ali eu costumo até dizer que ela domina a África, o Oriente Médio e a Ásia, porque ela tem os melhores trechos todos para essa região aqui, você sabendo acessar a aliança que ela participa, tá? Inclusive com milhas da Latam, tá? Eu também tenho um vídeo aqui sobre a Qatar que eu vou deixar para você assistir aqui para você ver o potencial de lucro. Por exemplo, uma emissão que você faça tanto para a África quanto para o Oriente Médio e tanto para a Ásia também, não é incomum você lucrar mais de R$2.000, tá bom? Em uma única emissão. Então ela é poderosíssima. E aqui a outra que eu vou falar é a TAP. Por quê? Porque a TAP você consegue lucrar muito em suas emissões para a Europa, por exemplo, tá? Mas aqui já fica uma dica de ouro para você, que a TAP ela é muito poderosa para a Europa Ocidental. Para a Oriental ela não atinge todas as cidades. Então se você quiser emitir passagens ali para outros locais ali, você vai ter que buscar outras companhias, como por exemplo a Lufthansa e a Swiss, tá? E agora eu vou aproveitar o momento aqui para aprofundar mais um pouco até aqui esse conteúdo aqui, tá? Que é o seguinte. Isso tudo aqui eu falei saindo do Brasil, obviamente, que isso é a maior parte das emissões que a gente faz para vender. Só que, por exemplo, entre continentes, aí existem outras que são fantásticas, e só uma observação para você. Por exemplo, saindo da América do Norte e indo para a Europa, ou vice-versa, a melhor companhia que tem para fazer isso é a Delta. Você consegue fazer isso com 36 mil milhas da Latam, o trecho. Então ela é espetacular. Nesse tipo de emissão você costuma conseguir cobrar cerca de 45 a 50 reais em cada 1.000 milhas da Latam, tá? Vou deixar também um vídeo aqui que eu comento mais sobre isso, tá bom? Então só lembrando para vocês que isso tudo tá respondido aqui a sua pergunta aqui, beleza? E isso tudo aqui é a pontinha do iceberg do que você aprende lá dentro do Máquina de Passagens, tá? Lá a gente aprofunda muito, muito mais aqui e aprende tudo isso na prática para você, de fato, gerar uma nova fonte de renda aí com a venda de passagens, tá? Então não deixe de conferir o link aqui na descrição para você conhecer o Máquina de Passagens, beleza? A nossa terceira pergunta aqui, é melhor vender milhas ou passagens? Eu adoro esse tipo de pergunta, porque é o seguinte, se eu te perguntasse assim, o que é melhor? O seu pé ou a sua mão? Você precisa escolher um? Não, você não precisa escolher um. Então o que eu recomendo sempre para quem me pergunta esse tipo de coisa é o seguinte, faça as duas rendas. Né? Você tanto pode ter ali a sua renda com milhas, como você também pode ter a sua renda com passagens, tá? Eu, por exemplo, tenho as duas e tenho vários alunos que são meus alunos do Máquina de Passagens, por exemplo, que vendem milhas também automatizado, mas geralmente quando você começa a vender mais passagens aqui, você vai crescendo, crescendo e aí você só vai vender passagens em si, mas não tem problema você vender as duas não, tá? Inclusive é excelente porque você diversifica aqui as suas rendas, tá? Como eu te falei, se o mercado de milhas nos presenteia com duas formas de você gerar renda, então se você já gera uma, você deveria gerar outra também, para complementar. E se você ainda não gera nenhuma, você escolhe uma para começar e aí você vai avançando, beleza? Então vamos lá. Inclusive, peraí, eu já dei tanto insight nesse vídeo aqui, se você não deixou o seu like aí, já deixa agora aqui, porque tá top demais esse conteúdo aqui, né? Guilherme, como conseguir clientes, né? Essa é uma pergunta interessante, porque é o seguinte, eu vou convidar você para, se você estiver vendo esse vídeo aqui em fevereiro ou no começo de março, nos dias 9 e 10 de março,
eu vou fazer o evento do Máquina de Passagens, tá? Que se chama Mapa das Passagens Lucrativas, tá? Em que eu aprofundo, faço aulas ao vivo, aprofundando muito no tema aqui de venda de passagens como um todo, tá? E aí o que acontece? Lá eu vou aprofundar bastante em como que você consegue clientes. Inclusive eu tenho vários alunos do Máquina de Passagens que, por exemplo, não conheciam pessoas ali que viajavam, e lá dentro do Máquina de Passagens a gente ensina a criar anúncios online para você captar pessoas para você vender passagens, tá? Então você também não precisa conhecer ninguém. Como você também pode, como eu sempre digo, né? Uma pitadinha aqui já para você. Os seus primeiros clientes são as pessoas ali do seu círculo ali, tá? E aí você aprendendo, o mais importante é você aprender o primeiro pilar do 4POP, que é você entender tudo isso sobre alianças, rotas e pesquisas, para depois você começar a divulgar. Quando você aprende isso, aí fica muito fácil. Conseguir clientes é a parte mais fácil do negócio, beleza? De venda de passagens, eu posso te garantir isso. Mas me encontra lá no dia 9 e 10 de março lá pra gente discutir com muita profundidade isso daqui lá no evento do Máquina de Passagens, tá? Com as aulas ao vivo. O link tá aqui na descrição do vídeo. Show de bola? Como fideliza o cliente? Muito boa pergunta. Fazendo um excelente atendimento ao cliente, um pós-venda, se preocupando com o cliente, tá? Se preocupando de verdade, por exemplo, entrando em contato durante a viagem para saber se tá tudo ok, avisar ele no pós-viagem de ida pré-viagem ali, o momento quando é que sai, quando é que tem que voltar, na volta dele também perguntar, pedir uma foto, aí de repente você pode fazer ali um retratinho para ele e enviar para ele, ou se de repente tem um filhinho, pode mandar um negocinho ali, ou você também pode dar bônus, como por exemplo uma sala VIP de graça para ele, existe como você fazer isso, ou você dá um seguro viagem para ele de graça também, existe como fazer isso, tudo a gente ensina lá dentro do Máquina de Passagens, tá? A você fazer isso, vai fidelizando, aí fidelizou, ele percebeu que você tá querendo, né, se preocupar com ele, fidelizou, e aí você sempre vai ter ele. E o mais interessante do processo de fidelização, pega essa, ó. Na fidelização você não ganha só aquela pessoa comprar outras vezes de você, ela vai te trazer naturalmente outras pessoas, tá bom? Então isso é muito bacana de se fazer, e aí você vai avançando bastante o seu negócio aí de venda de passagens, beleza? Olha só isso, última pergunta aqui, ó, desse quadro, tá muito bom esse episódio aqui, viu? Parabéns a todos vocês aí que fizeram as perguntas aqui. Inclusive, só para reforçar de novo, nos dias 9 e 10 de março, link aqui na descrição do vídeo para você acompanhar o evento aí do Máquina de Passagens, tá? Vai ser surreal aí, ó. É necessário saber sobre rotas para vender? Por quê? Sim, é necessário. Olha só isso, eu gosto de dar alguns exemplos, por exemplo. Uma vez, um cara chegou para mim e falou assim: Guilherme, eu já estou há um tempão aqui pesquisando voos da TAP aqui, saindo de Floripa para lá para Lisboa, porque eu preciso ir para lá. E eu já estou há um tempão, não acho nada. Será que o site está com problema? O que será que está acontecendo? E aí eu fiz assim, eu fiz exatamente isso. Não fiz literalmente isso, mas assim, no meu pensamento eu fiz isso aqui. Olha só, obviamente que ele não era meu aluno do Máquina de Passagem, e aí eu falei assim, a TAP não tem voos de Florianópolis. Então, olha só esse exemplo aqui já mata a sua dúvida. Se você não souber rotas, Guilherme, mas eu preciso decorar? Não, a gente tem um softwarezinho lá que ele mostra todos lá dentro do Máquina de Passagem, todas as rotas das companhias. Então é só você colocar lá, que aí você vai ver quais são as rotas que aquela companhia em si faz, bater o olho já sabe que não faz, então tem que pesquisar de outro jeito, tá? Então ele passou um tempão sem ali pesquisando algo que não existia, e alguém, por exemplo, que domina bem esse pilar de rotas de companhias, o que ele faria? Faria isso rapidinho, bateu o olho, já viu. Então você saber de rotas, alianças e pesquisas, como justamente esse é o primeiro pilar de ouro da metodologia 4POP do Máquina de Passagens, sabendo justamente isso, o que acontece? Você vai voar, né? Literalmente voar. Porque vai economizar tempo, não vai gastar esse tempão todo e vai pegar os melhores trechos das companhias. Beleza? Então é isso daqui, aí as nossas 6 perguntas aqui do dia aqui, respondidas, matadas, morridas aí pra você. Beleza? Então pra você conhecer mais o Máquina de Passagens, link aqui na descrição do vídeo. Eu te vejo no próximo episódio aí. Falou e até mais.